pessoal, tudo bom? Eu sou a Silvana Todeschini, do canal Arte Sil Tricô e Crochê e professora aqui do time da Círculo. Hoje eu vou trazer aqui para vocês essa peça maravilhosa, super fofa, linda, encantadora. Eu estou apaixonada pelo resultado dessa peça e eu tenho certeza que as mamães e as vovós vão enlouquecer com essa peça. Sejam para fazer, sejam para consumir. Então, quer saber um pouquinho mais? Quer saber um pouquinho mais sobre essa peça? Conhecer um pouco mais? Vem comigo, que eu vou te dar a listinha de materiais e o passo a passo completinho para você fazer esta belezinha de peça. Vamos lá? Para fazer essa peça, você vai precisar de 3 cores do Classic Pool. Você vai precisar de 3 novelos na cor 80-85, um pouco da cor 8001 e um pouquinho da cor 89-90. Agulha de crochê 4,5 milímetros, uma agulha de tapeceiro para as costuras, uma fita de cetim para amarrar o seu cobertorzinho e tesoura para os acabamentos. Então, nós vamos começar essa peça fazendo aqui o cobertor, essa parte da mantinha. A base dele aqui mede 90 centímetros por 70 centímetros de altura, tá? Então, é 90 por 70. Essa parte da base, ela é muito fácil, muito simples de fazer, que vocês vão ver que a gente vai trabalhar aqui com pontos baixos e pontos altos somente. Aí, depois, nós fazemos as toquinhas, que é onde dá o charme todo para a peça, e é ela que eu vou dar mais atenção em explicar o passo a passo para vocês, tá? Então, você vai iniciar com 120 correntinhas. Eu vou fazer uma amostra, um pedacinho para vocês, porque eu não preciso ficar aqui no vídeo fazendo as 120 correntinhas, porque o ponto, ele não tem mudança. Então, você vai fazer 120 correntinhas, ok? Vai trabalhar mais 3 para subir a carreira. Então, 1, 2, 3, e vem aqui, ó, 1, 2, 3, 4. No quinto elo da correntinha, contando lá da agulha, vai trabalhar um pontinho alto. Com esse procedimento, eu já considero aqui que eu tenho 2 pontos altos. Então, eu vou trabalhar mais 118, que é para totalizar os meus 120 pontos altos. Chegando ao final aqui dos meus 120 pontos altos, trabalho meu último pontinho e vou virar o meu trabalho. Sempre vou iniciar as carreiras fazendo 3 correntinhas, 1, 2, 3, que é para equivaler aqui a este primeiro pontinho alto, tá? Faço ponto alto sobre ponto alto. Então, ó, eu vou trabalhar na cabeça mesmo do ponto alto. Então, eu venho aqui, ó, dentro do ponto alto, pegando as 2 laçadas, tá vendo? Essas 2 correntinhas, e vou trabalhar um ponto alto. Eu não vou pegar a laçadinha da frente nem de trás, é dentro do ponto alto mesmo que eu quero trabalhar, ó. Que eu quero o meu trabalho, a minha mantinha bem uniforme, bem retinha, sem muitos detalhes na parte da execução, tá? E aí, trabalha ponto alto sobre ponto alto, até finalizar a carreirinha. Cheguei aqui no meu último pontinho. São aquelas 3 correntinhas que eu levantei, que sempre vai estar no final da carreira quando eu virar o meu trabalhinho. Então, eu tenho que pegar a alcinha aqui, ó, da terceira correntinha, sempre tomar cuidado de pegar ele certinho, para que seu trabalho fique
retinho aqui, ó, porque vocês vão perceber que a mantinha, ela não tem acabamento, nada em volta dela. Então, ela tem que ficar retinha, o ponto sobre ponto aqui, ok? Quando a gente trabalha em carreiras de ida e volta só de pontos altos, a peça, ela tende a ir abrindo. Então, você coloca as correntinhas na base, aí você começa a trabalhar os pontos altos, você percebe que ele vai abrindo, ó, tá vendo? Aqui já tá menorzinho, aqui vai ficando maiorzinho, então ela vai fazendo assim. Para que isso não aconteça e que a gente mantenha a manta retinha, no padrão retinho, certinho, eu vou trabalhar a cada 2 carreiras de pontos altos, eu vou trabalhar uma carreira de ponto baixo. Então, eu terminei essa carreira, já seria a minha carreirinha de pontos baixos, tô com a minha laçadinha na agulha, eu faria aqui, se eu fosse continuar em pontos altos, as 3 correntinhas, mas eu não vou fazer. Então, eu volto aqui, ó, na cabeça desse meu pontinho alto, ó, onde a gente tá trabalhando ponto sobre ponto, e faço um ponto baixo. E vou trabalhar ponto baixo em todos os meus pontos altos da carreira anterior. Então, já fica o espaço certinho aqui, ó, para eu colocar a agulha. Sempre vai ter esse espacinho certinho para eu colocar minha agulha em cima do ponto da carreirinha anterior. Então, eu trabalho uma carreira inteira de pontos baixos. Quando eu trabalho essa carreira de ponto baixo, eu estou amarrando os meus pontos. Então, ele volta a ficar na mesma medida lá das correntinhas iniciais. Cheguei aqui, ó, o último pontinho, sempre toma muito cuidado de trabalhar ele direitinho, para que você fique com o seu trabalho retinho. Então, ó, ele já fechou aqueles pontos altos que estavam querendo abrir. Então, ele fica retinho de novo. Aí, sim, agora eu volto, viro meu trabalhinho e volto a trabalhar mais 2 carreiras de pontos altos, ponto sobre ponto. Agora, sim, eu subo minhas 3 correntinhas. E, ó, novamente, já fica aqui certinho o espaço onde eu preciso trabalhar os meus pontos, ó. É só colocar a agulhinha dentro desse espaço que eu já pego as 2 laçadinhas aqui, ó. Ponto sobre ponto. E eu vou trabalhar desta forma até ter aí uma altura de 70 centímetros. Então, eu já corrijo aqui com a minha última carreirinha em pontos baixos. A gente brinca de faz de conta que aqui eu já tenho 70 centímetros e que aqui eu tenho 90. Aí, o arremate é simples, é só finalizar a sua pecinha. Agora, então, nós vamos para a execução da touca. Você vai pegar o seu fio, ainda o fio cinza, claro. E nós vamos trabalhar uma touca normal, tá? Então, eu vou iniciar ela por cima com um anelzinho mágico, ó, que é só uma laçadinha. E dentro desse anelzinho, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. 3 correntinhas, só para iniciar o trabalho, tá? Agora, eu vou trabalhar 9 meio pontos altos, que é laçada na agulha. Venho aqui, puxo a minha laçada, como se eu fosse fazer os 3 pontos, o ponto alto normal, só que eu pego essas 3 laçadas e tiro todas elas de uma vez da minha agulha. Então, tenho um ponto alto, um meio ponto alto, tá? Novamente, laçada na agulha, venho, ó, pego a minha laçada, fico sempre com 3 laçadinhas, tiro as 3 de uma vez. Então, eu vou fazer mais, com aquelas 3 correntinhas, eu vou trabalhar aqui mais 8 meio pontos, mais 9 meio pontos altos, e vou totalizar, então, 10 pontos dentro desse anel mágico. 10 pontinhos. Puxo o meu fiozinho para fechar bem aqui, ó, serrar e ficar bem fechadinho aqui no centro, no meio. Finalizo com um ponto baixíssimo a minha carreira, tá? Ó, finalizo aqui com ponto baixíssimo. Esse fiozinho aqui, ó, que é o do anel mágico, a sobrinha, eu vou passar por dentro dessa laçada só para que ele fique mais firme e a gente dê mais uma amarradinha nele. Agora, eu vou subir 2 correntinhas, ó, 1, 2, no mesmo espaço aqui, onde eu acabei de subir essas 2 correntinhas, eu vou trabalhar um meio ponto alto.
Pro próximo pontinho aqui, ó, eu vou trabalhar mais 2 meio pontos altos. A touca inteira, ela é feita em meio pontos altos, tá? No próximo, eu vou trabalhar novamente meio ponto alto. Então, nesta carreira aqui, daqueles 10 iniciais, nessa segunda carreira, nós vamos ter 20 pontos, tá? Porque vocês vão trabalhar 2 pontinhos para cada ponto de base, sempre pegando, ó, as 2 argolinhas, tá? Então, ó, eu coloco a laçada e coloco, ó, no meu pontinho que eu tô trabalhando, eu trabalho passando a agulha pelas 2 argolinhas e faço meio ponto alto. Então, aqui eu vou trabalhando sempre em dupla para cada pontinho de base e 2 pontinhos, totalizando nesta carreira 20 pontos, 20 meio pontos altos. Chegamos então ao final da carreira, vai ser o mesmo processo. Eu venho aqui, ó, nas 2 correntinhas iniciais, coloco meu fio, faço um pontinho baixíssimo e finalizo esta carreira. Vou subir novamente 2 correntinhas, que equivalem ao primeiro pontinho, ao primeiro meio ponto alto. Dou a laçada, trabalho aqui dentro, novamente, mais um pontinho, um meio ponto alto. Agora, no seguinte, eu vou trabalhar um ponto sozinho, que é um pontinho sem aumento. No próximo, eu trabalho um ponto com aumento, que são 2 pontinhos no mesmo espaço. E vou repetir essa sequência até o final da carreira, totalizando 30 meios pontos altos, tá? Então, a partir de agora, para cada carreira a mais que eu fizer de aumento, eu vou estar aumentando esse ponto que fica sozinho aqui, aumentando a quantidade de pontos que vai ficar sozinho, tá? Exemplo, na quarta carreira, eu vou trabalhar um aumento e vou trabalhar 2 pontinhos sem aumento. Vou aumentar um pontinho sem aumento, então vai ficar um em dupla e 2 sozinhos, um em dupla e 2 sozinhos, totalizando então 40 pontos. Então, para cada carreira, ao final dela, ela vai ter o múltiplo de 10. Então, primeira carreira 10, segunda carreira 20, terceira carreira 30, quarta carreira 40 e assim por diante. Eu vou mostrar aqui para vocês, que nós temos pronta já a sequência e vai estar escrito aqui também do ladinho a quantidade de pontos por carreira para vocês acompanharem aí, tá bom? Então, você vai fazer agora nessa sequência de aumentos até ficar com 70 pontos. Então, vai ser 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Quando você tiver com 70 pontos, você vai estar executando 2 pontinhos com aumento e 5 pontos sem aumento. 2 com aumento, 5 sem aumento, finalizando a carreira com a 7ª carreira com 70 pontos, ok? Aí, você vai trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 carreiras de 70 pontos. Tá? Então, trabalha até a 7ª, aumentando, depois trabalha 11 carreiras de 70 pontos, ponto sobre ponto, sempre trabalhando ponto sobre ponto, que você vai obter esse efeito aqui na trama, tá? Aí, a última carreirinha aqui, ó, você vai mudar o ponto, não vai mais trabalhar em meio ponto alto, vai trabalhar uma carreira inteira de pontos baixos, ok? Aí, você já vai ter o formato da touca. Então, vamos lá agora para o acabamento, para as orelhinhas do nosso koala, os olhinhos e o narizinho dele. Agora, nós vamos fazer, então, as 2 orelhinhas, o focinho e os 2 olhinhos. Eu vou usar o fio branco para representar para vocês. Eu já tenho aqui os meus olhos em preto e já tenho o meu narizinho em preto também, tá? Mas, para facilitar a visualização de vocês aí em casa, eu vou usar o branco só para mostrar a distribuição dos pontos, ok? Você vai fazer com o preto.
Então, para o olhinho, é bem simples. O olhinho nós vamos fazer anel mágico e vamos trabalhar aqui dentro desse anel mágico uma correntinha, mais 5 pontos baixos. 2, 3, 4, 5. Com aquela primeira correntinha, ficamos aqui com 6 pontos baixos dentro do anelzinho mágico. Fecha esse anel mágico. Passa esse fiozinho que você tem de sobra por dentro da laçadinha que você tá trabalhando, só para deixar ele mais fixo. E você vai trabalhar em carreirinha circular, tá? Então, você não vai fechar essa carreira, você já vem direto aqui, ó, pro próximo pontinho, que seria o primeiro pontinho da segunda carreira, e vai trabalhar 2 pontos baixos dentro dele. Esse fiozinho que você passou por dentro da laçada vai ser o marcador para você saber que você está concluindo essa carreira, tá bom? E aí, você vai trabalhar 12 pontinhos baixos. Por quê? Porque você está fazendo 2 pontos baixos para cada pontinho baixo da carreira anterior. Então, você está dobrando esse número de pontos. Então, temos aqui 9, 10, 11... que é onde eu tenho o meu fiozinho que passou por dentro, 11 e 12. Aí, aqui eu já posso finalizar com ponto baixíssimo. Então, eu venho pro próximo pontinho e faço um ponto baixíssimo. Isso aqui já é o nosso primeiro olhinho. Você vai puxar o seu fio e tá finalizado o nosso olhinho. Deixa um fio um pouco maior para você poder fazer a costura, tá? Como eu aqui só tô fazendo de exemplo para vocês, eu não precisei deixar o fio maior. Você vai trabalhar duas bolinhas na cor preta, tá? Exatamente o que fizemos aqui. Para o nariz. Então, o narizinho é essa parte aqui. Nós vamos trabalhar ele em forma oval, tá? Então, você vai trabalhar 5 correntinhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vai trabalhar mais uma correntinha, ó, segura aqui na última correntinha, trabalha mais uma correntinha e vem aqui, ó. Então, temos a correntinha extra que trabalhamos, na última correntinha das 5, ou seja, na quinta correntinha, contando da agulha na segunda, você vai trabalhar 3 pontos baixos dentro do mesmo espaço, tá? Então, com aquela correntinha que nós subimos, eu fiquei com 4 pontinhos baixos dentro de um único elo aqui. Vou trabalhar um ponto baixo para cada um dos 3 pontos seguintes, para os 3 elos seguintes. Então, 1, 2, 3. Cheguei aqui no último elo da correntinha, então, trabalhamos 4 dentro do primeiro, 3 na sequência, são 4 elos, 4 correntinhas. Na quinta correntinha aqui, eu vou trabalhar novamente 4 pontinhos baixos dentro desse mesmo elo. Então, 2, 3 e 4. Aqui, eu tenho que voltar fazendo os meus 3 pontinhos baixos correspondentes aos que eu fiz na ida. Então, agora eu estou voltando, vou trabalhar 1, 2, 3. Nós vamos trabalhar em carreira circular também, tá bom? Então, nesse primeiro pontinho, que foi aquela primeira correntinha que eu trabalhei, eu vou trabalhar 2 pontinhos baixos. 1, 2. No segundo, mais 2 pontinhos baixos. Tudo aqui naquela curvinha onde temos os 4 pontinhos baixos, tá? No terceiro, 3 pontos baixos. No quarto, 3 pontos baixos. Então, aqui na curvinha, nós passamos de 4 para 8 pontinhos. Aqui serão sempre os 3 pontinhos baixos mesmo. Então, 1, 2, 3... E vamos repetir a curvinha. Então, aqui eu preciso fazer 2 pontinhos novamente para cada um dos pontos baixos da carreirinha anterior. Então,
Tínhamos 4, vamos passar a ter 8. Completo com os 3 últimos que faltam. 1, 2 e 3. E já vamos iniciar, então, aqui a nossa terceira carreirinha. Vou trabalhar no primeiro pontinho aqui, 2 pontos baixos. 1, 2, um sozinho. No próximo, 2 juntos. No próximo, um sozinho. No próximo, 2 juntos. Então, eu vou repetir 2 juntos durante 4 vezes. Um sozinho, 2 juntos e um sozinho, tá? Então, eu fiz 12 pontinhos. Tínhamos 4, passamos para 8, agora passamos para 12. Sendo um aumento, um sem aumento, um aumento, um sem aumento, um aumento, um sem aumento, um aumento, sem aumento, 4 vezes. Então, eu vou ter 4 juntos, 4 pontinhos de 2, e 4 vezes eu preciso fazer um pontinho só. Então, aqui é a curvinha. Lembre-se, o último pontinho aqui em trabalho oval, ele não faz parte dos 3 que você está repetindo aqui nas laterais, tá? Então, por isso, tem que fazer esse último pontinho, porque ele faz parte ainda dos aumentos desta curvinha, tá? Aqui vão permanecer os 3 pontinhos. 1, 2 e 3. E aqui, novamente, cheguei na curva e vou começar a aumentar de novo. Então, aqui temos 1, 2, 3, 4 carreirinhas. 3 carreirinhas. Agora, a quarta e última carreira, você vai trabalhar ela ponto sobre ponto, tá? Não tem aumento e não tem diminuição. É somente ponto sobre ponto até completar a carreirinha. Então, agora é bem simples e é só finalizar, ok? Então, chegamos aqui ao final, vai finalizar com ponto baixíssimo e vai arrematar o seu trabalho. Você vai deixar um fio maior para poder fazer a costura, tá? E aí, vai reservar. Eu fiz no branco, mas você vai fazer em casa no preto. Deixa um pedacinho para costura e reserva. Agora, nós vamos iniciar, então, as orelhinhas. São 2 orelhinhas, as duas são iguais, tá? Novamente, eu começo com meu pontinho, com meu anelzinho mágico. Vou trabalhar 1, 2 correntinhas e mais 9,5 pontos altos, iguais ao que fizemos na execução da toquinha, tá? Então, você vai trabalhar 9,5 pontos altos para totalizar aqui dentro desse anel mágico 10 pontinhos, ok? Então, temos 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Fechou o anelzinho mágico, como sempre fazemos, e passo meu fiozinho por dentro e vou trabalhar em carreiras completas. Então, eu finalizo com pontinho baixo e venho aqui e vou trabalhar 2 correntinhas dentro do mesmo espaço, um meio ponto alto. Então, agora eu vou trabalhar 2 meio pontos altos para cada pontinho de base, o que vai me totalizar 20 meio pontos altos, tá? Então, é a mesma coisa dos aumentos. E eu vou pegar aqui um que já tá pronto, só para mostrar para vocês. Então, vocês vão fazer a mesma coisa. Então, serão 10, 20, aí depois vai trabalhar um aumento, um sem aumento, vai passar para 30. Depois, um aumento, 2 sem aumento, vai passar para 40. E depois, um aumento, 3 sem aumentos, vai passar para 50, tá? Então, 10, 20, 30, 40, 50 pontinhos. Ela vai ficar um círculo bem redondinho, ok? Eu vou fazer até o 5º aqui, porque aqui depois a gente faz uma alteraçãozinha, ele fica bem meio diferente, porque fica incompleto, tá? Então, eu vou fazer o branco, vai ser a mesma coisa até os 50 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A mesma coisa até os 50, tá?
E aí a gente volta para finalizar, para fechar, e eu mostro para vocês como que a gente fez para que ele ficasse assim, ó, com esse efeito de pelinhos, ok? O branco eu vou finalizar do jeito que tá aqui, com essas 5 carreiras. E aqui no cinza, eu vou trabalhar uma carreira de pontos baixos, ponto sobre ponto, tá? Então, eu vou trabalhar ponto baixo em toda a volta, deixando aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10 pontinhos sem trabalhar. Então, eu venho trabalhando pontos baixos, quando faltar 10 pontos, eu paro de trabalhar os pontos baixos. Eu não completo, então, eu vou trabalhar somente 40 pontos baixos, ok? Então, eu fiz 40 pontos baixos, vai ficar faltando aqui os 10 pontinhos, tá? Aqui é o meu lado direito, aqui é o meu lado do avesso. Aqui é o meu lado direito, aqui é o meu lado do avesso. Então, agora, eu vou pegar o branco e o cinza e vou colocar avesso com avesso. Então, ó, direito do cinza, direito do branco pra fora. E vou voltar aqui agora, prendendo com pontos baixos o branco com o cinza. Então, eu venho, ó, um pontinho do branco, um pontinho do cinza. Pego aqui, ó, as duas argolinhas, tá vendo? Aqui as correntinhas que se formam, coloco tudo conversando uma com a outra e vou trabalhar pontos baixos. Então, eu vou trabalhar 50 pontos baixos. Por quê? Porque eu vou pegar para todos os pontos, ó, ponto baixo. Então, ó, fica dentro, a minha agulha fica dentro de 4 argolinhas, 2 cinzas e 2 brancas. Ó, pontinho por pontinho, eu vou trabalhar em toda a volta, até fechar todo esse círculo. Ele vai ficar fechado de um lado branco e do outro cinza. Bem, então, terminei de fazer a minha carreira de pontos baixos e aqui nós já temos uma orelha. Parte de trás cinza e a parte da frente em branco, tá? Você vai arrematar e vai deixar um pedaço bom para poder fazer a costura, tá? Então, deixa um pedaço bom de fio. Aí, como que a gente fez para ele ficar assim, ó, com esse aspecto peludinho, esses pelinhos aqui, ó? Eu peguei uma rasqueadeira, dessas que a gente tem em casa mesmo, essa que eu uso muito, inclusive. Essas rasqueadeiras para cabelo, para pentear os pelos dos animais mesmo. Se você não tiver, pode ser uma escova com uma cerda um pouquinho mais dura. E aí, eu vou rasquear essa parte em branco, tá? Então, eu coloco aqui e vou penteando o meu fio, o meu acrílico. Vou penteando, ele vai soltando os fiozinhos, ó, e vai ficando com esse aspecto de pelúcia, esse aspecto de pelinho. Uma penugem, assim, bem delicadinha, bem gostosa ao toque. E aí, você vai fazendo assim, até você ter o tanto que você quer, o tanto que você precisa. Eu fiz um pouco, eu não fiz muito não, mas olha como ele ficou bem delicioso, bem gostoso, tá? Vai fazer as duas orelhinhas assim, e aí nós já vamos começar, então, a montar a nossa toquinha, a dar uma carinha de koala para nossa toquinha. Então, ela vai ficar aqui. Eu escolhi deixar pro lado de trás as carreiras onde a gente faz as emendas de início e fim de carreira, né? Que sempre dá uma diferença no ponto. Aí, eu vou fazer o seguinte, lembra que a gente trabalhou uma parte que ficava só com 10 pontinhos? Então, ela fica com esse declínio aqui. Eu vou colocar ele atrás, ó, dobro a minha touca bem certinha, bem no meinho. Ela tá bem dobradinha, ó, bem no meio. Aí, eu vou colocar a minha orelhinha de um lado, vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras do início, 5 carreiras. E aonde comecei a diminuição aqui, ó, daqueles 10 pontos, eu coloco a minha orelhinha e ela vai lá atrás, coloco atrás, tá?
até finalizar aqui do outro lado. Então, vai ser na quinta carreira, 1, 2, 3, 4, 5. Aí, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na oitava carreira, finaliza a ponta da minha orelha. Do outro lado, vai ser exatamente a mesma coisa. Conto 5, 1, 2, 3, 4, 5. Coloco a pontinha onde eu comecei a diminuição. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na oitava, fechou. Aí, ele já vai ficar as orelhinhas certinha, tá? Prende com alfinete, pra você ter certeza de onde tá, porque você vai ter que virar ela aqui, ó, na parte de trás. E aí, nós começamos a costurar, tá? Eu vou costurar uma, mas você já viu como que faz pra colocar as duas. Então, a outra eu já sei onde eu vou colocar. Aqui eu já marquei. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta em diante, eu vou começar a costurar. Vou passar o meu fio por dentro da toquinha pra prender e o nozinho fica lá dentro, tá? Então, quando eu puxar, o nozinho vai lá pro fundo, lá pra dentro e vai ficar presa lá dentro. Pronto. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5. Entre o quinto e o sexto, a quinta e a sexta carreira, vou prender aonde eu fiz a minha primeira diminuição. Por isso que eu falei pra vocês a importância de vocês colocarem um alfinetezinho, tá? Vocês vão ter que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele finaliza lá na oitava. Então, eu viro aqui, ó, o trabalho, vou segurar com a minha mão e eu vou costurar aqui atrás agora. Então, eu pego um fiozinho da toquinha, um fiozinho da orelha. Um fiozinho da toquinha, um fiozinho da orelha. E aí, vocês vão costurando em zigue-zague, tá? Costura simples, porque como a gente tá usando a mesma cor de fio, isso é importante, tá? Como a gente tá usando a mesma cor do fio, então ele se mistura aqui, né? Você não vai conseguir ver aonde tem a costura e aonde não tem, tá vendo? Ele fica bem invisível, bem discreto mesmo. Como é uma peça pequena, você consegue segurar e costurar ao mesmo tempo, para que ele fique certinho. Lembre-se de fazer exatamente a mesma coisa do outro lado, lá na outra orelhinha, tá? Para que elas fiquem bem simétricas, bem posicionadas e fiquem bonitinhas, visualmente bonitinhas, tá bom? Vou chegar ali porque eu quero mostrar para vocês que a gente vai virar e continuar costurando, porque tem a parte da frente da orelhinha ali que a gente precisa costurar, tá? Então, aqui atrás ela já está costurada, aí você vai virar o seu trabalhinho, temos aqui, ó, a parte da frente. Então, aqui ficou a curvinha, eu vou prender aqui no meu fio, na minha toquinha. E agora, eu vou costurar esta parte aqui, ó, senão ela fica solta, a orelhinha ela vai ficar caindo lá pra trás. Então, agora eu venho e costuro o cinza na parte branca, tá? Pode até ser no tipo alinhavo, tá? Porque não vai fazer diferença pra você, desde que você não puxe o fio, tá? Então, se você vai fazer no sentido de alinhavo, deixe o fio bem folgadinho, senão ela repuxa, vai ficar com a toquinha repuxada, com a orelhinha repuxada e aí fica feio. Pronto, chegamos aqui ao final e é só finalizar. Aqui, ó, já temos uma orelhinha colocada, tá? Você vai arrematar esse fio para que ele não solte de jeito nenhum, então prende direitinho ele aqui. E pode passar ele por dentro da própria orelhinha para não cortar ele muito rente. Então, como a gente tem essa parte aqui, ó, que é dupla, uma orelhinha forrada, você passa por dentro e finaliza. Agora, eu vou costurar a outra aqui e volto pra gente fazer o narizinho e os olhinhos, ok? Pronto, colocamos então as duas orelhinhas. Agora, a gente vai colocar o narizinho. Então, você vai considerar que aqui é o meio da cabecinha, né?
vai descer nessa linha imaginária, uma linha reta, e vai ficar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, na quinta carreira de pontos altos, meio pontos altos, tá? Não considera aqui a carreirinha de ponto baixo. Você vai colocar o narizinho do seu koala, tá? Então, de baixo pra cima, 1, 2, 3, 4. Na quinta, quando inicia a quinta carreira, coloca o narizinho. O olhinho, você vai distribuir da seguinte forma. Você vai costurar as pecinhas agora tudo do mesmo jeito, tá? Sempre pregando os pontinhos e unindo lá com o cinza. Você vai colocar do lado do seu narizinho, na altura onde termina o nariz, tá? E do outro lado, a mesma coisa. Eu deixei um espaço entre o nariz e o início dos olhinhos, um espaço de 4 pontinhos. 2, 4 pontinhos aqui, ó. E deixei na mesma altura, ó, os olhos e na mesma altura que começa o narizinho. Então, ele vai ficar assim, bem fofinho, né? Bem koala. E aí, pra costurar o narizinho, eu peguei só um pedacinho, ó, um pouquinho do fio mesmo que eu tinha feito, e vou colocar aqui dentro do meu narizinho, só pra dar um pouquinho de relevo, um relevo bem delicado no nariz, tá? Então, eu coloco dentro do fio, do narizinho e vou costurar aqui. O meu fio já tá aqui na agulha. Então, eu venho aqui bem onde eu quero começar e vou pegar os meus pontinhos lá de baixo. Vou prender por dentro pra ficar aqui. E aí, você vai pegar um pontinho da touca, um pontinho do nariz. Um pontinho da touca, um pontinho do nariz. Eu recomendo que você aí em casa, se você tiver, você coloque os alfinetes pra fazer as marcações direitinho, tá? Você pode colocar os alfinetes e marcar para que assim você costure e ele fique igual dos dois lados, fique bem simétrico, ok? Então, você vai costurando agora desse jeito, pegando um fiozinho da touquinha, um fiozinho do nariz, a toda a volta, até completar todo o narizinho. Quando você for costurar o olho, você vai fazer a mesma coisa, marca a distância certinha e vai fazer a costurinha em volta para vocês. Vocês vão pegar o fio branco aqui agora, vão medir aproximadamente 10 centímetros, ó, e vai dobrar em 6 vezes, ó, 2, 4, 5, 6. Então, eu dei 6 voltas aqui. Vou cortar todos os lugares onde eu fiz a curvinha, pra ficar com 6 fiozinhos de aproximadamente 10 centímetros, tá? Aí, agora eu vou vir aqui com a agulha de crochê, ó, vou pegar 2 fiozinhos de cada, dobro esses 2 fiozinhos ao meio e venho aqui, ó, bem no topo da cabeça do nosso koala, ou bem no meio, no centro da nossa touquinha, e vou colocar a minha agulha e puxar esses 2 fios, passando por dentro da minha laçada. Então, eu vou fazer aqui, ó, uns penachinhos, tá vendo? Tá? Novamente, do lado. Agora, eu venho pro outro lado aqui, ó, na lateralzinha do lado de cá, pego 2 cabos dos fios e passo também o meu penachinho. Vou fazer 3 penachinhos aqui. Do outro lado, onde eu centralizei, a mesma coisa. Pego os 2 fiozinhos que estão aqui, ó, 2 laçadinhas e passo por dentro da minha laçada. Pronto, fiquei então aqui, ó, com 6 penachinhos, ok? Agora, eu vou dar uma cortada pra deixar eles bem iguais aqui, ó, estão muito grandes. Então, eu corto como se eu estivesse cortando uma franjinha. E
eu vou usar novamente o meu rasqueador, tá? E vou desfiar esses fiozinhos aqui, ó. Vou desfiando para fazer um penacho, que é aquele penachinho que o koala tem na cabeça. Se vocês repararem, ó, ele vai ficar bem maciozinho, ó. Olha que delícia. Pode puxar um pouquinho mais embaixo. Se você achar que tá muito grande, você pode dar uma parada, corta com a tesoura. Eu vou deixar assim mesmo, porque, ó, ele dá uma amassadinha e fica aqui, ó, que bonitinho que fica. E faz companhia lá para os pelinhos, para as pelúcias das orelhinhas. Fica mais fofinho ainda, tá? Então, agora vamos costurar a nossa toquinha na nossa mantinha, que já está aqui prontinha. Nós já tínhamos reservado ela. Então, você vai pegar ela aqui, ó. Aqui é o sentido da altura, do comprimento, que é os 70 centímetros. E aqui é o sentido que iniciamos o trabalho, que é a base dela. Então, vocês vão dobrar ela ao meio, no sentido da base. Então, a base, ela vai ter que ficar aqui, ó, que eram uns 90 centímetros, vai ficar 45 centímetros. Tanto faz agora, ou aqui embaixo, ou lá em cima, tá? Então, você vai dobrar, deixar ela dobrada bem ao meio, bem certinha. E vai pegar a touquinha, ó, a sua touquinha, que também já está pronta, aqui, ó, do lado de trás da touquinha. Dobra ela ao meio, pra você ter o meio dela aqui também, e o meio da mantinha aqui. Então, meio da touca, meio da manta. Você vai colocar o meinho com o meinho, um do ladinho do outro. Então, aqui, ó, o meio é onde eles se encontram. Eu vou marcar com um fiozinho, com o próprio fio aqui que a gente está trabalhando, tá? Então, só para marcar que eu sei que aqui é o meio do cobertor e o meio da touca, para que ele fique bem colocado, bem certinho, bem distribuído, tá? Então, esse fio aqui é só para fazer uma marcação. Aí, eu já posso abrir a minha touquinha, eu vou pegar pela parte de trás, meio e meio, tá? Arruma direitinho onde você vai costurar. E aí, é só começar a trabalhar as costuras. Bem no lateral aqui da touquinha, vou colocar o meu fio. E vou começar aqui, ó. Então, eu pego o elo da correntinha aqui, com o elo da correntinha da minha touquinha e costuro. Tem que colocar todas as correntinhas, tá? Não pode pular nenhuma, porque ela tem que ficar bem presa, bem arrumadinha, bem alinhada, tá? Então, ó, é só ir pegando, você coloca sobre a mesa, arruma direitinho, não tem como não pegar um e não pegar outro, tá? E aí, você vai conversando um com o outro, um pontinho com o outro aqui, ó. E costurando, tá? Até chegar lá do outro lado. Até que você chegue lá na outra lateral. Vai fazendo isso, o fio é da mesma cor, a costura some, tá vendo? Ela se mistura, se dilui aqui. Quando chegar aqui onde tá a marcação, que você já fez tudo certinho, pode tirar o fiozinho e continuar costurando até o final aqui, tá? Eu vou costurar, já venho pra mostrar pra vocês como que a gente faz pra dobrar e deixar ela prontinha pra aquele presente, assim, que a mamãe vai ficar louca, louca, louca quando ganhar, tá bom? Bem, então, ó, terminei de costurar, essa é a parte de trás. Aqui é a parte da frente, que ele fica todo engraçadinho, bonitinho. Bem, então, para a orelhinha, você vai iniciar com o anel mágico. Dentro deste anel mágico, você vai fazer 3 correntinhas e mais 9 pontos altos, totalizando, então,
10 pontinhos altos. 10. Vai fechar o seu anelzinho mágico e vai finalizar aqui, ó, no último pontinho com um ponto baixíssimo. Fechou com ponto baixíssimo, pega aquela sobrinha, passa por dentro dessa laçadinha só para que você garanta que ele vai ficar bem preso, tá? Sobe 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vem aqui, ó, no mesmo espaço onde você acabou de subir essas 3 correntinhas, lá naquele pontinho, pega essa alcinha, pega a alcinha do ponto e faz um ponto alto. Então, ficamos aqui com 2 pontos no mesmo espaço. No próximo, eu trabalho um ponto sozinho. No próximo, eu já faço um aumento novamente. Então, eu vou trabalhar esta carreirinha aqui, fazendo sempre um ponto com aumento, que são 2 pontos juntos no mesmo espaço, e um ponto sem aumento, totalizando nesta carreirinha aqui, então, 15 pontos altos, ok? 15 pontos altos. Fecha com o anelzinho mágico, com o ponto baixíssimo novamente. Ele já vai ficar meio com cara de chapeuzinho, é isso mesmo que a gente quer. Vai subir novamente 3 correntinhas, vai repetir o aumento aqui no primeiro pontinho. E aí, você vai trabalhar nesta carreira agora, um aumento, 2 pontos sem aumento, e um aumento, 2 sem aumento, um aumento, 2 sem aumento, ficando com 20 pontinhos na terceira carreira. Na quarta carreira, você vai trabalhar um aumento, 3 sem aumentos, e vai ficar com 25 pontinhos. Na quarta carreira, você vai trabalhar um aumento, 4 sem aumento, e vai ficar com 30 pontos altos. Vai trabalhar mais 6 carreiras, até completar 10 carreiras, com esses 30 pontos altos, sempre ponto sobre ponto, tá? Então, conforme a tabelinha que tá escrita aqui de aumentos, você vai fazer a sua orelhinha, até chegar nas 2 últimas carreiras de diminuições. Finaliza a carreirinha com ponto baixíssimo, sobe novamente as 3 correntinhas, e agora você vai trabalhar mais 2 pontos altos e uma diminuição. Então, ficamos aqui, ó, com o correspondente a 3 pontinhos altos. A diminuição vai ser feita da mesma forma, alcinha da frente, alcinha do próximo ponto e um ponto alto para fazer uma diminuição. Novamente, 3 pontos altos e uma diminuição. E vai fazer assim até o final da carreirinha, finalizando com um ponto baixíssimo, como acabamos de fazer na carreirinha anterior, tá bom? Bem, então, terminamos aqui a nossa última carreirinha de diminuições. Agora, nós vamos fechar essa orelhinha com um ponto baixo. Então, eu venho aqui, ó, um pontinho conversando com o outro, e vou fazer os pontinhos baixos, pegando todas as 4 alcinhas, 2 daqui, ó, da frente, e as 2 lá de trás, da outra lateral, tá? Então, é só fazer uma carreira inteira de pontos baixos. Vai finalizar e vai deixar um pedaço do fio, um pedaço grande, para que a gente possa efetuar, então, a costura das orelhinhas lá na nossa toquinha, que já está reservada. Finalizou? Deixa um pedaço do fio e pronto. Então, eu já tenho uma orelha, eu já estou aqui com a outra prontinha, já temos as 2 orelhinhas do nosso coelhinho. Então, já temos aqui a parte que será o lacinho, essa redonda aqui, nós vamos transformar em lacinho, a toquinha, as 2 orelhinhas, e agora nós vamos fazer, então, o focinho dele, tá? Eu quis aproveitar as mesmas cores, por isso que nós vamos fazer o focinho em preto. Caso você queira e tenha a cor rosa, você pode estar fazendo o focinho dele na cor rosa, que vai ficar bonitinho do mesmo jeito, tá? Ó, então, o focinho dele é meio côncavo, ele vai ficar meio altinho. Eu vou ensinar para vocês, como sempre, no branco, porque fica muito mais visível
os pontinhos na cor branca. Então, você vai pegar, vai dar um nozinho mágico, ó, um anelzinho mágico, e vai trabalhar aqui dentro desta argolinha 1, 2, 3 correntinhas e mais 4 pontinhos altos. 2, 3, 4, com aquelas 3 correntinhas, 5. Então, com as 3 correntinhas, fica um total de 5 pontinhos altos, ok? Fecha seu anelzinho, para ele ficar bem fechadinho. Vai virar o trabalhinho e vai trabalhar agora, ó, 3 correntinhas. Um ponto alto na base desse mesmo pontinho. Então, eu fiquei aqui com 2 pontos altos. E vou trabalhar 2 pontos altos para cada um desses pontos altos na sequência. Então, faltam 4 pontos altos, eu vou trabalhar 2 para cada um, vou trabalhar mais 8 pontinhos. Então, eu vou ficar nessa segunda carreirinha com um total de 10 pontos altos, dobrando assim aqueles 5 pontinhos altos iniciais, tá? 2, 4, 6, 8, o último pontinho está aqui. Eu vou trabalhar, que seriam as 3 correntinhas que nós subimos, eu trabalho os 2 pontos altos dentro do elo dessa última, dentro do último elo dessa correntinha. Então, ó, ele fica assim, tipo um triângulo, ok? Agora, eu vou dar uma fechadinha nesse triângulo. Então, eu vou fazer um ponto baixo para cada perninha do meu ponto baixo, do meu ponto alto aqui, ó. Então, eu tenho 2 e 3 bem aqui no centro, onde nós iniciamos o nosso trabalhinho. Ele vai dar uma emborcada, ele vai dar uma fechadinha, e o intuito desse ponto baixo, ó, já tô subindo aqui de novo, um pontinho baixo para cada perninha, é fazer justamente isso, é fazer com que ele dê uma enroladinha, ele dê uma fechadinha. Venho aqui, ó, na cabeça do meu ponto alto e faço um ponto baixo. E para cada pontinho aqui, ó, no intervalo de cada pontinho alto, eu vou fazer um pontinho baixo. Ó, sempre no intervalo entre um e outro. Fazendo desta forma, eu vou fechar e deixar ele no formato de um triângulo, de um leve triângulo, né? Um triângulo meio arredondado, que é o objetivo de deixar esse focinho mais redondinho, mais formato de focinho de coelhinho mesmo, tá? Cheguei aqui no meu último pontinho, um ponto baixo e finalizou. Aqui tá do avesso, você vira pro direito. E olha, ele já fica no formatinho de coelho, tá vendo? Fica meio conchinha. Assim, desta forma, nós vamos costurar na nossa toquinha. No caso, se você estiver trabalhando com preto, você vai deixar um fio bem grande para costura, como eu deixei aqui, ó. Já deixei o fio para costura. Terminamos, então vamos montar a nossa carinha do coelhinho, ok? O restante aqui é com o bordadinho. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é costurar as nossas orelhinhas aqui em cima na toquinha, de uma forma que ela fique fechadinha. Então, vocês vão dar uma leve franzida nela, ó. Ela tem que ficar, ó, no formato de barquinho, tá vendo? Então, você vai dar uma leve franzida para ela ficar nesse formato assim de barquinho. Então, você vai usar para a costura, como base, o centro da sua touca, bem onde nós iniciamos lá com o anelzinho mágico, é onde você vai começar a costurar a sua orelhinha. Então, a ponta da orelhinha, ela tem que ficar bem no centro da sua touquinha. Eu vou costurar, ó, ela viria aqui, ó, tá vendo? Se eu colocasse em linha reta, ela ficaria 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de costura. Eu vou transformar ela em apenas 3, então eu vou franzir aqui no meio, para que ela fique nessas 3 apenas. 3 ou 2, depende do ponto que vocês fizeram aí, tá? Se tá bem apertadinho, se não tá, ó, para franzir, eu pego 2 vezes nela e volto no mesmo lugar. Volto aqui. Pego 2 vezes, ó, 1, 2 vezes, porque eu venho num pontinho, venho no outro.
e volto aqui no mesmo lugar. Então, ó, dei uma franzida aqui na minha orelhinha. Pode até ficar um pouco mais franzida, caso você assim deseje, tá bom? O importante é que ela fique com carinha de orelha de coelhinho. Amarra bem para não soltar. Lembre-se de manter sempre a qualidade do trabalho, é muito importante para você, para o seu nome, para o seu cliente. Quanto melhor for o seu trabalho, mais recomendado você vai ser. Então, sempre capriche, tá? Prenda bem. E aí, você vai colocar a outra orelhinha, ó, do mesmo jeito. Começando aqui no meinho e franzindo da mesma forma, para que ela fique dessa forma aqui, tá? Eu vou costurar essa outra, já volto aqui para mostrar como que a gente coloca o lacinho, o focinho e os olhinhos, ok? Então, ela vai ficar assim, ó. As orelhinhas vão ficar bem juntinhas no topo da touquinha, tá? Aí, agora vocês vão pegar aquela parte branca que vocês deixaram reservado. Aí, vocês vão dobrar esta aba aqui no meio, ó. Pega da pontinha, vem até o miolinho da sua pecinha. O outro lado, deixando aqui essa parte do fio, vocês podem deixar um fio um pouquinho maior, vocês vão vir e dobrar, ó, exatamente no mesmo local. Então, vai ficar assim, como se fosse um canudinho, tá vendo? E aí, você vai passar esse fio que você deixou na sobra em volta da sua pecinha. Pode puxar bem, tá? Ó, puxa bem no meinho, porque assim você fica com o lacinho certinho. Ó, olha que bonitinho, tá? E aí, você pega a sua linha de tapeceiro com o seu fio, passa no fio e vai fazer uma costura bem no meio das orelhinhas. Aí, você prende bem as duas laterais, pode costurar um pouquinho, passar um pouco mais de fio, para que ele fique bem firme o lacinho, e vai colocar bem no meio das duas orelhinhas, aqui, ó. Bem no centro, onde nós fizemos as emendas, você coloca o centro do seu lacinho, para que ele fique bem centralizadinho aqui no meio das orelhinhas, ok? E aí, agora, nós vamos colocar, então, o focinho e vamos bordar os olhinhos dele. O focinho, se você quiser, você pode usar aquela mesma técnica de colocar as sobrinhas do próprio fio que você vai arrematando aí. Você pode colocar sobrinhas para que ele fique um pouquinho mais cheio. Ó, exemplo, sobrou aqui alguns fios que eu arrematei. Então, eu posso colocar aqui dentro, só para dar um pequeno volume pro nosso narizinho. Vai ver o lado que ele tá certinho, ó. O formato do triângulo tem que ficar, a ponta do narizinho tem que ficar para baixo. E o formatinho do triângulo aqui. Use o lacinho como média para você saber o centro de tudo. E aí, você vai trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ponta do nariz vai ficar no início da 8ª carreirinha. Aí, você vai pegar o seu fio e vai bordar como nós fizemos já com relação ao koala. Pegando uma pontinha na touca e uma pontinha no nariz. Sempre deixando bem delicado para que você consiga manter o formato do seu narizinho, tá bom? Então, é só costurar como a gente já fez lá no koalinha. Costura toda a volta aqui, até chegar lá do outro lado e finalizar o narizinho, ok? Pronto, costurei todo o meu narizinho, aí eu vou aproveitar o próprio fio. Vou passar por dentro aqui, ó, e vou sair bem na pontinha do meu nariz, bem aqui na pontinha, pra fazer a boquinha do nosso coelhinho. A silhueta da boquinha, no caso, né? Então, eu venho aqui.
Vou descer 2 carreirinhas em linha reta, tá vendo? Aí, vou vir aqui, ó, para a lateral, 1, 2, 3, na carreirinha de cima, ó, 1, 2, 3 na carreira de cima, volto aqui, ó, para o meio, onde eu acabei o meu fiozinho, e vou fazer uma lateral da boquinha. Ele já vai amarrar aqui, eu vou repetir esse processo, aqui, ó, 1, 2, 3 na carreirinha de cima. Saio no mesmo local. E aí, a gente já tem aqui uma boquinha pro nosso coelhinho. Arremata esse fio para ele ficar bem firme. Vou lá por dentro, ó, ele vai ficar assim. Aí, eu vou vir aqui, ó, onde eu terminei o nariz, eu vou vir na segunda carreira depois do nariz, tá vendo? Aí, eu vou contar da lateral aqui, onde terminou meu nariz, eu vou contar 1, 2, 3, 4 pontinhos e vou inserir minha agulha. E vou sair com ela exatamente onde eu comecei a contar, que é pra pegar esses 4 pontinhos, ok? Vai ficar preso lá, já ficou marcadinho. Aí, eu venho aqui, ó, exatamente onde eu iniciei meu trabalho, coloco minha agulha de novo, desço uma carreirinha, bem no meio, entre os 4 pontinhos, ó, bem no meio dos dois, de 2, e faço a curva do meu olhinho. Bem suave, tá? Não puxa muito pra ela não ficar triangular, pra ela ficar redondinho, ok? Ó, pra ele ficar redondinho. Puxa delicadamente e vai deixar um olhinho aqui. E aí, você vai repetir esse mesmo bordadinho aqui do outro lado. Pegando, ó, na pontinha do nariz, contando 4 pontinhos. Entre os 4, no meio, né, deixando 2 para cada lado, vai fazer essa amarração aqui para que ela forme essa curvinha, ok? Então, finalizando a peça, você vai fazer exatamente a mesma coisa que fez para colocar o koala. Vai dobrar a sua mantinha no meio, vai pegar a sua touquinha e vai costurar uma das laterais aqui, exatamente da mesma forma. E aí, o seu coelhinho também já vai estar pronto, coelhinha no caso, né? Ficou super fofa e tem aí uma outra pecinha, então, diferente. Então, esse foi o bônus que vocês ganharam, hein? Legal, né? Então, é isso, pessoal. Vocês gostaram? Espero que vocês realmente tenham gostado. Um beijo enorme no coração de todos vocês e até o próximo. Tchau, tchau!